Estávamos lendo Efésios 4, uma carta à igreja tão preciosa. Mas o que me chamou a atenção é que no versículo 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. É possível para a igreja dar lugar ao diabo. E no 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Se damos lugar ao diabo, é certo que entristecemos o Espírito de Deus. Quero falar sobre nossa dependência de Deus. Estamos falando do ministério do Espírito, da vida no Espírito, cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, batizados no Espírito. Quero ler só um pedacinho desse nosso muitíssimo conhecido livreto 1, quando fala sobre arrependimento. Arrependimento. O nosso problema para com Deus não está somente nas coisas erradas que fazemos. Nossos atos, não é só os nossos atos errados, mas sim na nossa posição, atitude interior de independência e rebelião para com Ele. Quando em meu interior há um princípio de independência, obviamente os meus atos e as coisas que eu vou fazer no meu dia a dia não vão agradar a Deus. O arrependimento tem em seu objetivo atingir a raiz do problema, que eu mude de atitude, de uma atitude de independência para uma atitude de dependência, uma atitude de rebelião para uma atitude de submissão, sujeito a Cristo. Todos nós já provavelmente passamos por esse ensino. Se é grande o pecado do incrédulo por causa da sua independência de Deus, será que nós estamos livres disso? Nós que um dia deixamos o Espírito Santo tomar o nosso lugar, nós saímos do trono e deixamos o Espírito governar. Mas será que em tudo precisamos depender dEle? Será que aquela palavra de Jesus, sem mim nada podeis fazer, é realmente nada? Em Gálatas 5, 25, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma outra tradução diz assim: se vivemos no Espírito, pelo Espírito seja também a nossa conduta. Conduta significa ser conduzido. Andar significa seguir um caminho. Isso me dá a entender que é possível ter o Espírito e não ser espiritual. No versículo 16 de Gálatas 5,
Diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Uma palavra que não é muito usada, né? Mas andem no Espírito e de nenhum modo satisfarão o desejo da carne. E nós percebemos isso quando as nossas atitudes não são santas conforme é o Espírito Santo. Eu vim de uma congregação onde o ensino era assim, a salvação era o alvo. Todos nós sabemos que a salvação não é o alvo, a salvação é só uma possibilidade de Deus nos recolocar no seu propósito para fazermos sua obra. Mas às vezes eu penso que nós buscamos o dom do Espírito como alvo, como fim. Ficamos satisfeitos quando somos revestidos do Espírito, quando o Espírito Santo se manifesta em nós. Não é o fim. É o começo de uma vida no Espírito. A possibilidade do Espírito tomar as rédeas da nossa vida e transformar toda a nossa vida, nossa mente, torná-la disponível para todas as coisas espirituais, para finalmente poder nos mostrar o que é bom, perfeito, agradável para Deus. Agora, o Espírito Santo não habita em nós porque somos santos. O Espírito Santo vem habitar em nós para nos santificar. Se não somos guiados por esse Espírito, então, por quem somos guiados? E aí, temos que concluir que somos guiados pela nossa alma, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. O que o homem natural tem e o que é carne. Só que Paulo diz: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. É um ou outro. A carne é oposta ao Espírito. Isso está lá em Gálatas 5,17. Em Romanos 8, ele vai dizer assim: a carne é inimizade contra Deus. E Jesus mesmo diz: a carne para nada aproveita. João 6,63. Eu quero ler com vocês a experiência de Pedro, que está em Mateus 16. 16:21. Podem abrir.
Mateus 16, 21 diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Para nós essa história é muito conhecida porque vivemos após ela. Mas Pedro e todos os outros discípulos não estavam entendendo muito isto. Então Pedro fez uma coisa, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando eu leio isso, eu penso assim: que ousadia reprovar Jesus. Que ousadia reprovar a verdade. Lemos há pouco em Efésios 4, não saia da nossa boca, ou me incluir, porque eu estou incluído nisso, nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para edificação. Rogério falou isso. Às vezes nós reprovamos essa verdade e dizemos assim: mas eu preciso descarregar em algum momento. Estamos reprovando a verdade. Estamos reprovando a palavra de Cristo. A Bíblia nos ensina: usa a vara na disciplina. E aí alguns dizem: para, Ottokar, tem métodos mais modernos. Nós reprovamos a verdade e buscamos outros conselhos. Jesus disse: dai a César o que é de César. Daí alguém diz: a cesárea, ela não merece. É que não é César, né? A nossa presidenta é feminina. Então, nós reprovamos a verdade. Jesus disse: se olhares com intenção impura, já está pecando. E o adolescente diz: mas é só virtual. É só um clique, não é de verdade. Nosso coração é de verdade. Nós reprovamos a verdade. Nós reprovamos a palavra de Cristo. Nós reprovamos. Como podemos ser guiados pelo Espírito? Se nós reprovamos a verdade. Se reprovamos a verdade, reprovamos a vida, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós saímos do caminho, perdemos a verdade e a vida. Ottokar, você é bitolado. Alguém já falou isso para ti? Eu sou bitolado. Aliás, minha bitola é 66, 39 do velho e 27 do novo. Essa é a minha bitola.
Não quero sair da verdade. Deixa eu contar uma experiência aqui. A Francia está? Francia, está aí? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu avisei ela, mas não disse que ela ia vir aqui na frente agora. A Francia é uma haitiana. Alguns conhecem a história dela. Ela entrou num programa, sobe aqui em cima. Entrou num programa de intercâmbio para estudar aqui no Brasil. E está voltando, dia 2 de maio está voltando para o Haiti. A Francia estudou aqui com mérito. Foi na sua formatura, foi reconhecido o seu esforço. Ela foi homenageada acima de todas as colegas. Só que agora terminou o curso. E no seu contrato estava que depois de terminar o curso, tinha que voltar para o Haiti para dar algum tempo de trabalho lá, que faz parte do contrato deste intercâmbio. Só que entre mentes, deu um terremoto no Haiti. Não bastasse isso, a Francia perdeu a mãe nesse terremoto. Não bastasse isso, a casa dela foi destruída. Não bastasse isso, não há emprego no Haiti. Então, temos um sentimento em relação a essa situação e dizemos assim: não suceda que tu voltes para o Haiti. O próprio pai achava melhor que ela trabalhando aqui podia ajudá-lo mais do que se trabalhasse lá. E nós estávamos envolvidos, Rubinho e Dani, que cuidaram dela tão bem nesse tempo, acolheram ela, estavam tão envolvidos emocionalmente que não podiam aceitar o retorno dela. E aí oramos. Qual foi a palavra do Senhor? Volta. Eu sei que foi difícil para ti, né? Porque o coordenador lá, ele estava dizendo assim: Francia, tu tem que voltar. E ele era duro, e ele era chato, e ele era insistente. Ele não tinha 1 centímetro de tolerância. Mas quando a Francia então respondeu: eu estou voltando, o Espírito começou a tomar as rédeas. O primeiro e-mail que ele respondeu, que escreveu, a Francia tem uma vozinha gostosa de ouvir. Eu vou deixar ela contar esse e-mail. Minha vontade era ficar um tempo mais. Eu achava melhor isso. Mas o Senhor tem seus planos, mesmo quando a gente não entende. E era muito difícil nesse tempo que eu pedia para Ele que eu ficasse mais um tempo aqui. E Ele não aceitava. E depois que nós oramos, e o Otto também falou que nós temos que obedecer às autoridades que o Senhor estabelece sobre nossas vidas.
Daí eu escrevi para ele, mandei uma carta, dizendo que eu estou voltando no dia 2 de maio, se Deus quiser. E no mesmo dia ele me deu retorno. É uma coisa que não acontece sempre. Diz assim: eu estou feliz que tu está voltando, mas não deixa fechadas as portas que o Senhor está abrindo para ti aqui. E se for necessário, se for a vontade do Senhor que tu volte ainda esse ano, ou ano que vem, daí deixa as portas abertas. Foi mais ou menos o que ele disse. Aleluia, né? Franciá andou entre nós, está voltando agora e vai viver conosco toda a eternidade. Mas eu queria fazer um apelo. Se o Senhor falar alguma coisa para qualquer um de vocês, para ajudarem a Franciá a poder voltar e ter um recurso para reconstruir qualquer coisinha para eles, seja atento à voz do Espírito. Amém? Obrigado, querida. Muito querida ela. Nossa dependência no Espírito, ela não tem como não passar pela oração. Aliás, o fato de orarmos significa que dependemos dele. Eu falar sobre oração aqui, eu não acho que eu seja o melhor modelo. Ainda que eu tenha orado desesperadamente por esse momento aqui. Mas é que às vezes quando a gente está no aperto, então nós nos jogamos nos braços do Senhor para Ele nos dar a graça. Parece aquela história do Jacó, né? Tu não sai daqui enquanto não me abençoares. Mas eu queria honrar o Erasmo. O Erasmo foi meu primeiro discipulador. Ele que me acolheu quando eu cheguei nessa congregação há 20 e tantos anos atrás. E ele que me ensinou uma coisa muito preciosa. Eu às vezes vinha desesperado de alguma coisa assim: Erasmo, o que eu faço? A resposta dele sempre era a mesma, eu não sei por que eu perguntava. Ele dizia assim: bem, vírgula, vamos orar. Aí a gente ajoelhava naquele tapete da casa dele e a gente orava. Eu não sei se ele dizia bem, porque comigo estava tudo mal assim, estava tudo em turbilhão, né? Mas eu acho que ele quis dizer assim: bem, amado, querido discípulo, né? Vamos orar. Aliás, o Erasmo honra quem honra, né? Foi o que o Rogério falou. Se vocês querem aprender a orar, Jesus deixou escrito Pai Nosso. E o Erasmo ajudou a gente entender um pouco algumas coisas preciosas que estão no ensino de Jesus sobre como orar. Não deixe de ler esse livreto com calma. Ele é muito precioso. Ele sim é uma ajuda na questão de como orar. Eu lembro um dia que nós estávamos na iminência de adotar a Nathalie. Está ali. Eu disse que se Deus me permitisse, eu falaria dela. Ela não gosta muito, mas eu gosto tanto dela que eu falo sempre dela. E agora que eu estou quase tendo que entregá-la, então eu falo mais dela ainda, né? É o bebê da casa que está sozinho em casa, então ela é paparicada. Mas eu estava num turbilhão, porque aquele assunto surgiu de repente assim,
eu não queria errar, era a nossa vida, era a nossa família, era nosso. E eu cheguei para o Erasmo, para a Gelsa lá, e Erasmo, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso te ouvir, eu preciso que tu me abençoes. E o Erasmo fez isso. E eu tive muita paz em deixar que o Senhor fizesse na nossa vida uma mudança de dia para noite. Ou de noite para dia, né? Porque ela nasceu de noite. Mas com essa clareza de ser conduzido por aquilo que Deus estava querendo, é uma bênção. A Nathalie é uma bênção para mim. Eu acho que a vida não teria o mesmo valor sem ela. Nós já lemos o texto sobre Atos 2. Não vou lê-lo de novo, mas ali fala da vida conduzida pelo Espírito na igreja. A doutrina dos apóstolos. Não era conhecer a doutrina apenas, era realmente andar nela, ser guiado pela doutrina dos apóstolos, que nada mais era do que o próprio Evangelho de Cristo. A comunhão que nós já falamos hoje de manhã, que é a vida do Espírito no nosso relacionamento. No partir do pão, a ceia é algo espiritual. E por fim, as orações. É preciso perseverar na oração. Eu creio que esse é o nosso maior problema na questão de oração. Perseverança. E somos exortados a perseverar. Diariamente perseveravam unânimes. Diariamente o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu não sei, eu tento olhar do ponto de vista de Deus. Vejo Deus assim, vendo aquela igreja começando ali, e uma vida de espírito abundante assim, e Deus acrescentando mais um, entra mais um, porque ali está bom, vamos manifestar essa vida de Deus. E ela transformava as vidas todos os dias, o testemunho do Espírito, da glória de Deus, a presença de Deus naquela igreja, ela atraía pessoas. Muitos outros textos na Bíblia nos exortam na questão de perseverar na oração. Quero citar alguns. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Está lá nas últimas recomendações da carta, algumas atitudes para sermos santificados em tudo, no espírito, alma e corpo. E uma delas é oração. Colossenses 4,2 diz: perseverai na oração. Romanos 12,12 diz: na oração sede perseverantes. Jesus contou uma parábola para ensinar a orar sem esmorecer. Por que será que tanta exortação quanto a oração? Quanto a perseverar na oração? Porque há uma tendência natural nossa de pegar as rédeas e nos ocupar com as coisas
que nós sabemos fazer, porque a oração, ela é uma expressão da nossa dependência com Deus, não é? Às vezes nós sabemos o que fazer. Aliás, o Rogério, quando estamos juntos, vendo alguns assuntos da vida da igreja, o Rogério não admite, e todos nós não deveríamos admitir, a tomar qualquer decisão sem antes orar. Quantas decisões nós tomamos sem orar? Não é uma oração assim, né? Aquela coisa que a gente faz assim, porque daí a nossa consciência fica tranquila, né? Não, eu orei. Não é a questão da oração, é a questão de ter uma resposta de Deus para as nossas decisões. Eu oro e espero uma resposta. Porque senão é um monólogo de muita conversa, e às vezes Jesus nos alerta a isso, né? É uma vã repetição. Que não é comunhão, intimidade com Deus, para ouvir, para querer agradá-lo. Um jovem trouxe uma palavra de Hebreus. Tendes necessidade de perseverança, foi a palavra. Nós temos necessidade de perseverança. Quem faz parte de um grupo de oração regularmente? Glória a Deus. Eu tentei lembrar de alguns. Eu sei que o Moisés tem grupo lá nas quintas-feiras, bem cedinho, há muito tempo. Perseveram na oração. Depois chega o presbitério às 8, né? Já está aquele lugar assim, um lugar limpo, e a gente ora mais um tanto. O pessoal na quarta-feira, né? Do evangelismo, ora na quarta-feira à noite. Sabe que tem um grupo de oração, tem um curso de mosaico nas sextas-feiras, na artista lá, que é a Kátia, né? Que ela dá aula de terapia para incrédulos que são, às vezes, precisam de uma terapia, né? E eles reúnem antes da aula um grupo, todas as sextas-feiras, cedo, antes da aula, para orarem. Eu não sei, Zona Sul deve orar regularmente. Lá no Verdes Campos, eu sei que oram também. No Jari. No cenáculo em Jerusalém, tinha 120 pessoas orando. As mulheres da terça-feira, as mulheres não, mas a grande maioria ali é mulher, né? Assim como lá em Filipos, à beira do rio, né? Tinha um grupo de oração. Até na casa da Maria, de João Marcos, a Bíblia nos diz que estavam orando. O Pedro estava preso, né? E aquela história de libertação miraculosa. Certamente estavam intercedendo. Certamente isso era a resposta de oração. Mas nós precisamos orar na nossa casa. A igreja na nossa casa precisa ser uma igreja de oração. Em todas as casas,
a igreja na nossa casa precisa perseverar na oração. Não é só quando os discípulos se reúnem, mas tu, teus filhos, tua esposa, tua visita. Teus amigos. Se vêm incrédulos, ora por eles. A igreja na tua casa precisa perseverar na oração. Orar em todo o tempo, em todo lugar. Essa não foi invenção do Asaf naquela música, né? Orar, orar, orar. Não. Ele tirou isso de uma verdade das Escrituras. Orar no Espírito em todo o tempo, em todo lugar. Eu quero ler com vocês a oração da igreja em Atos, no meio da perseguição. Atos 4. Havia uma perseguição, Atos 4. Havia uma perseguição, prenderam Pedro e João, depois, então, chamando eles e repreendendo eles e proibindo eles de falar de Jesus. Eles queriam fazer mais, mas como o povo estava ali, eles tinham medo de fazer alguma coisa a mais, então eles tentaram, de uma forma ou outra, intimidar o andar da igreja. E o Pedro disse: julgai vós o que é mais importante, ouvir homens ou a Deus? A igreja então começa a orar, uma vez que eles estavam soltos, versículo 23, Atos 4, 23, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: livra-nos dessa perseguição. Talvez a nossa oração seria essa, né? E amém, e amém. Não! Primeiro reconheceram a soberania de Deus, porque sabiam que Deus estava conhecendo toda aquela situação. Para Deus não era nenhuma novidade. Deus estava vendo aquela situação. Mas eles disseram: tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A grandeza desse Deus diante de um probleminha que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, está lá no Salmo 2. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A perseguição não era contra eles, pessoa. Era contra o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor do céu e da terra e do mar. Porque verdadeiramente, versículo 27, se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e faz essas ameaças pararem. É isso que está ali? Não. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles tinham tão claro que a última ordem de Jesus era: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eles sabiam que esta era a tarefa da igreja. E eles estavam dispostos a ir. Agora, tinha alguém no caminho. Então, tira a pedra do caminho, porque nós queremos continuar cumprindo a tua ordem. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Sabe que às vezes a gente começa a orar: Senhor, faz curas, milagres e prodígios, que daí depois a gente traz a palavra. Mas o Senhor nos manda ir. Uma oração, só terminando esse texto, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios de Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma oração que reconhece a sabedoria, que não busca fugir da perseguição, não busca seus interesses, não pede para Deus abençoar os seus planos, não insiste em sua própria vontade, não determina o que Deus deve fazer. Estava conversando com Moisés outro dia, e conversando assim, como a gente gosta de mandar em Deus, né? Deus faz isso. Deus faz isso agora. Eu vou orar e Deus vai fazer. Quem está sendo o Deus nessa história? É claro que Ele nos deu toda a autoridade. O deu à igreja, nós lemos. Esse poder Ele deu à igreja. Mas tem que estar no seu lugar. Nós vamos chegar lá. Deus sabe o que tem que fazer. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é um recurso que nós temos, não é um recurso, não é uma ferramenta que nós temos nas nossas mãos para que Ele faça o que nós determinamos. Deixa eu dizer uma coisa que eu me assustei e eu preciso confessar isso para vocês. Esses dias eu estava na página lá da igreja e tinha um estudo meu sobre família, antigo. E bem no finzinho, está lá, para nós realizarmos o propósito de Deus na família, nós temos alguns recursos. Eu pequei, eu botei o Espírito Santo ali. O Espírito Santo não está na nossa mão, é nós que estamos na mão dele. Então vocês me perdoem, os que podem alterar alguma coisa na página, por favor, façam-no. Porque essa clareza me veio há muito pouco tempo.
Quando terminaram de orar, a resposta de Deus, em primeiro lugar, foi tremer o lugar, manifestando a sua presença ali, né? Podia tremer de vez em quando o lugar onde estamos, né? Vamos perseverar em oração. Talvez a gente experimente isso. Outra coisa que aconteceu como resposta, eles foram cheios do Espírito Santo. E a terceira coisa que aconteceu foi a resposta do seu pedido, que tivesse intrepidez. E eles foram cheios de intrepidez. Você já pediu coragem para o Senhor? Para que você possa cumprir o mandamento dEle? Ou você diz assim: Senhor, salva aquele homem, salva aquela mulher, salva minha colega, salva meu chefe. E normalmente é para tu te ver livre de uma situação difícil, né? Assim, sempre a gente gosta de ficar no centro da coisa, né? Mas nós não mexemos nada, nós dizemos: Senhor, me dá intrepidez para falar com o meu chefe. Porque ele precisa de Jesus, não é porque ele está me incomodando, não é porque ele é contra mim, não é porque ele me manda fazer coisas que eu não gosto, não, é porque ele precisa de Jesus e Jesus já morreu por ele. Quantos aqui foram conquistados por um colega de trabalho, de aula? Glória a Deus por aqueles que tiveram coragem de pregar para vocês. Eu sempre fico feliz: isso aqui é minha colega de trabalho. Que coisa linda, né? Ser luz no meio das trevas. Não entendi. Pois é. O Moacir está dizendo, eles já eram casados quando um colega solteiro foi falar com eles sobre Jesus. Então não se intimide, porque o Senhor tem poder. Aleluia. A oração e a manifestação do Espírito andam juntos. Oraram e ficaram cheios do Espírito. Às vezes nós perguntamos: mas eu não sei orar. E eu gosto até de ouvir aquelas pessoas que recém chegam a Jesus e oram uma oração assim, nada religiosa, nada evangélica, nada bíblica, assim, no sentido de palavras, né? Não usa a palavra concupiscência, nem carnalidade, não. Essas palavras assim que a gente só fala na igreja, que fala assim, alguma coisa tão simples. A gente fica tão, né? É que nem uma criança assim. Mas se você não sabe orar, o Espírito Santo está muito interessado que você ore. Porque o Senhor nos assiste na nossa fraqueza, o Espírito nos assiste. Lá em Romanos 8 ele vai dizer isso, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E esse mesmo Espírito, ele se interpõe, ele se intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O versículo adiante diz, o 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deus precisa ser glorificado, Ele, a sua vontade que é soberana. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura,
A resposta no versículo 20 lá de Marcos 16, ele está escrito assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Não é a obediência direta do que aquilo que Jesus mandou fazer. Jesus mandou ide, e eles pegaram e foram. Tão simples obedecer, mas é tão difícil. Naquele texto de Marcos 16, tem uma coisa que me impressiona. Porque nós hoje mesmo ouvimos falar de que nós somos cooperadores de Deus. Quem opera é Deus, nós somos cooperadores. Não é? Mas tem um lugar onde o Espírito Santo se põe como cooperador conosco. Sabe onde é? É em Marcos 16. Por quê? Porque ele quer ver cumprido a ordem de Jesus. E então ele coopera conosco para que nós cooperemos com a operação de Deus. É a única vez que aparece ele como nosso cooperador. Mas não pensem que ele coopera com os nossos projetos. Quando estamos decididos a proclamar o reino de Deus, os sinais acompanham. Sabe, eu tenho percebido que há mais sinais lá fora do que aqui dentro. Sinais, porque aqui dentro, desculpe a expressão, ela não é bem verdade, porque o Senhor se alegra em tudo que nós somos edificados. Mas aqui dentro parece que é um consumo próprio assim, né? Mas lá fora é que glorifica a Deus. Porque a promessa ali em Marcos 16, ela fica muito clara. Porque os sinais vinham junto com aqueles que tinham coragem de proclamar o Evangelho de Cristo, o reino de Deus. Então, havia sinais para comprovar a veracidade e o poder do Evangelho. Porque o poder não é nosso. O poder não é nosso. Já foi dito, né? O Espírito Santo em nós é que se manifesta. Mas, se nós proclamamos uma verdade, nós temos que ter fé de que ela é verdade. Não é? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês têm o mesmo entendimento. Todo mundo conhece Atos 1:8, que diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Conhecido. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Para ser testemunhas. Sabe qual é a palavra em grego de testemunhas? É mártir. O poder do Espírito Santo sobre alguém que é testemunha vai até as últimas consequências. Eles iam para testemunhar e não importava se morriam no meio do caminho.
Esse é o segredo. Somos testemunhas? Estamos dispostos a levar a obediência dessa palavra até o fim? Nós não temos essa perseguição que nos leve a sermos mártires, no sentido de morrermos por uma causa. Mas nós vivemos por uma causa. Nós vivemos por uma causa. Ser testemunha é levar esta causa até as últimas consequências. Quando alguém se levanta para se opor ao nosso caminho, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos intrepidez para atravessar essa dificuldade. Nós nos mexamos às vezes com um simples comentário de um colega nosso. Às vezes somos confrontados por nossos professores. Nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Estamos dispostos a ter o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas até as últimas consequências? Eu fiz uma cirurgia em janeiro de uma hérnia, não se preocupem. E nesse período eu recebi um livrinho de presente e eu li esse livrinho. O livrinho é Cheios do Espírito. Uma história de avivamento que aconteceu na minha vida, assim, durante a minha vida, na mesma época. Em 1966 começou isso aí. Sei que muitos ainda não eram vivos, mas eu já era vivo, já era até convertido. E eu queria só destacar 4 afirmações que o Erlo Stegen, um alemão luterano, né? O que Deus faz, né? Levou para a África do Sul para ser missionário entre os Zulus e mal sabia ele que Deus estava tratando com ele. Diz ele, primeira observação: tínhamos orado que Deus descesse e operasse entre os pagãos. Deus nunca começa com os pagãos. Essa foi a afirmação dele. Deus começa na sua casa. Deus está começando alguma coisa nesses dias na sua casa. Você quer ir junto? Para que o mundo veja a nossa santidade, é preciso que sejamos santos, manifestemos o Espírito Santo. Segunda citação. Ele diz assim: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse: mas eu creio em ti, e não tem rios fluindo do meu interior, então eu não creio em ti. Alguma coisa está errada. E ele
percebeu que ali estava escrito, segundo as Escrituras. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram muito antes de nós. Eles começaram a ler Atos. Para conhecer o propósito de Deus, a vida de Deus na igreja, o poder de Deus. E é claro que o título do livro já diz onde eles chegaram. Mais uma coisa que ele diz. Nunca se esqueça de que Deus sempre se opõe a qualquer obra onde há orgulho. É claro que, como eles eram alemães, os alemães não são orgulhosos, né, Renato? Não, tá bem. Ele tinha até vergonha de estar numa roda de oração com os Zulus. E Deus teve que ensiná-lo aqui o que diz na palavra. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, eu não estou fazendo essa referência por causa deles. Estou fazendo por nossa causa. Deixa eu falar uma coisa um pouco delicada aqui. Muitas vezes eu vejo alguma coisa assim, eu não estou julgando o coração de quem faz, mas eu quero tentar indicar alguma coisa que aparece. Tipo assim, eu poderia botar uma placa na igreja de Gravataí, Ministério Ottokar Vondrasek. Poderia? Afinal, o ministério é serviço. Eu estou servindo lá. Deus não nos chamou para levantar ministérios. Importa que eu diminua e Ele cresça. Onde está a glória de Deus nessa placa? Às vezes temos um projeto, sei lá, podemos inventar um projeto de oração Lídia. Muito bom no nosso... vamos fazer um grupo de oração fechadinho, só mulheres, sei lá, estou inventando aqui, tá? Se alguma semelhança aí, por favor, me perdoem. Projeto Josué e Caleb, são homens de Deus, mas sabe que Deus já nos mandou ser cheios de Espírito e obedecer à ordem de Cristo. Não temos que nós, no nosso coração, criar um projeto e ainda dar um nome para diferenciar de tudo que Jesus já está fazendo. Nós temos que ser cheios de Espírito. Tira esses nomes, sai da frente, deixa Jesus fazer, deixa Jesus ser glorificado, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, em todo tempo, em todo lugar. Tira teu nome e tira o meu também. Não inventa coisa para fazer para Deus. Seja obediente ao que Deus mandou você fazer. Ele tem um projeto. Ele tem um projeto.
a igreja dele. Um dia, conversando com um líder de uma igreja, muito amigo meu, ele veio pegar um conselho de mim. E ele disse, na minha igreja, e eu parei, tu tem igreja? E ele se deu conta, é muito amigo meu, né? Claro que eu fui meio duro com ele, assim, né? Nunca mais ele usou essa expressão, porque a igreja é de Cristo, nós ouvimos hoje, Cristo é que edifica a sua igreja. Não é minha igreja, a igreja lá, não sei o quê, a igreja é de Cristo. Por favor, devolvam a igreja para Cristo. Se alguém tomou alguma coisa dele, devolvam-na para ele. Oh Deus. E eu vou ler o último. Como é um pouco mais longo, eu vou ler direto daqui. Que me impressionou essa declaração dele. Um homem que depois de 6 anos, Deus começou a mover. Ele diz assim: estou absolutamente convencido de que é desnecessário orar por avivamento. Balançou? Para mim, eu balancei, me balançou quando eu li. Avivamento, aliás, a palavra avivamento nem está na Escritura, né? O que está na Escritura? É cheio do Espírito. Quando se enchiam do Espírito, era um avivamento. A vida do avivamento aparece quando estão cheios do Espírito. Avivamento é o transbordar natural, não natural do mundo, né? Natural como consequência natural de uma vida de acordo com as Escrituras. Se nós cremos como a Bíblia diz, não precisamos orar, ó Deus, vem e opera, porque esta é a maior vontade que Ele tem. Nós só somos empecilho, nós temos que orar para Deus tirar o empecilho, para que Ele faça isso em nós. Se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, tirarmos tudo da frente do Espírito que habita em nós, Ele vai tomar esse espaço para si e vai nos encher. Tira a tampa. Isso acontecerá automaticamente. Os rios fluirão do nosso interior, né? Se orarmos, Senhor, que eu creia como a Bíblia diz, então o avivamento irromperá. Deus continua a operar em minha vida. Tantas coisas que ocorreram nesse período, não posso relatá-las todas. Mencionarei mais uma. Eu orei certa vez pedindo que o Senhor se movesse no nosso meio de acordo com o padrão da nossa igreja. Orou, pediu para Deus falar e Deus falou. E Ele me disse: quem é você para me ditar o que devo fazer? Não sou seu filho, eu sou Deus. O Espírito se move como quer. Você não pode me encaixar num padrão. Eu sou Deus. Opero conforme o meu desejo. Acho que nós temos que tirar um pouco de alguns padrões nossos e deixar o Espírito fazer o que Ele quer. Nós lemos em Efésios já que o propósito de Deus é fazer convergir nele todas as coisas. É para Ele que são todas as coisas. E nós sempre damos uma enfeitadinha, uma ajeitada para aquilo que nós gostamos. Não se escandalize. Eu quero fazer uma coisa aqui.
porque isso Deus falou comigo. Deus já trouxe a palavra sobre 2 Crônicas 7,14. Naquela hora, quando Salomão dedicou o templo a Deus, e eles oraram, e a resposta de Deus foi muito clara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Eu faço só uma correçãozinha nesse buscar, porque antigamente tinha que ir até Jerusalém, no templo, o Santo dos Santos, ali, no santuário, né, no templo. Hoje nós somos santuário, hoje falamos já que somos pedras de um santuário dedicado ao Senhor. Então buscar aqui dentro, onde Deus habita, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado. Se vocês confessarem o seu caminho mau, então eu vou sarar a terra de vocês. Deus falou muito sério comigo, e essa palavra já veio. Então eu quero fazer uma coisa aqui, que não é apenas falar. Eu queria que vocês me ajudassem. Você se compromete a me ajudar agora? Se compromete? Então tá bem. Por favor, me ajudem. Eu quero chamar aqui para frente todos aqueles a quem um dia eu ofendi, a todos aqueles que eu falei mal, que ouviram alguma coisa de mim, que eu prometi e não cumpri, que eu emprestei e não devolvi, qualquer coisa que eu fiz, eu queria me humilhar e pedir perdão. Mas eu queria que vocês viessem aqui na frente. Otcar, mas... foi uma hora que tu disseste que tu estava meio brabo, assim, vem aqui. Mas Otcar, tu nem sabe, foi uma outra pessoa que me falou, vem aqui. Otcar, sabe, isso foi no meio daquela obra lá, aquela confusão de obra, vem aqui. Vem aqui. Por favor, vem aqui. Quero pedir para os músicos virem aqui também. Vocês não me enganam. Eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou, não. Renato, vem aqui, Renato. Vem aqui, isso. Aqui na frente. Eu amo vocês, eu sei que tu tem coisa contra mim, vem. Eu estou falando muito sério, eu não estou brincando. Eu não faria isso num retiro de Páscoa, com todos vocês presentes aqui, como brincadeira. Que bom. Tem mais gente. Tem mais gente, pode vir. Tem mais gente. Pode vir. Vocês veem o tamanho do meu pecado. Pode vir.
Obrigado pela sinceridade de vocês. Eu quero pedir perdão para vocês. Vocês me perdoam? Obrigado. Eu preciso restituir para vocês. Se vocês, com pedido de perdão, não tem mais nada para dizer, vocês estão livres. Mas se eu preciso restituir alguma coisa, eu quero que vocês me falem. Não falem agora, porque há muitas pessoas aqui, mas em um certo momento nós vamos ter oportunidade. E eu vou pedir para que vocês me procurem, não porque eu não vou lembrar de todos. Então eu quero que vocês me procurem. Aqueles a quem eu tenho que restituir alguma coisa, eu quero que vocês me procurem. Pacto feito? Porque eu preciso ir diante do Senhor em santidade. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Vocês me perdoam? Vocês fazem parte do povo que se chama pelo seu nome? Fazem parte? É preciso que o seu povo se humilhe. E eu não quero deixar isso apenas na palavra. Eu também quero confessar que este homem um dia magoou meu coração, mas magoou de tal forma que ele curou. Talvez uma falta de visão, talvez uma falta de entendimento que eu tinha. Hoje está fazendo 2 anos que a palavra dele me curou. Uns 3 retiros mais ou menos atrás, nós estávamos numa praça aqui, onde nós conhecemos um homem, um mendigo, que estava cheio de demônios, e nós pregamos o evangelho para ele, nós oramos por ele, e eu trouxe esse rapaz para cá, e eu vim correndo, pedi para que algum pastor fosse ali e orasse por ele, pusesse as mãos sobre ele. Eu estava numa ansiedade tremenda, e eu vim procurar o outro cara, porque eu estava ansioso para que alguém fosse orar por ele. E o outro cara chegou para mim e me olhou com esses olhos dele. Me olha, outro cara. E ele disse assim: tu já orastes por ele? Eu disse: já, mas eu quero que tu vá lá orar por ele. Ele disse assim: por que a minha oração vai ser mais forte do que a tua? E eu fui curado, amados. Naquele momento eu fui curado. Mas posso confessar que naquele momento eu queria dar um abraço de leão nele, porque me magoou meu coração. Eu queria que ele fosse orar pelo homem. Mas ele me curou. Ele me curou porque essa palavra eu precisava ouvir. Muitas vezes a gente ouve coisas que precisam ser curadas. Como a própria palavra de Deus diz lá em Hebreus, que nem toda correção no momento nos traz motivo de alegria e de orgulho, mas com o tempo ela vai nos dando um remédio e nos curando. Obrigado, outro cara, porque tu me curou. Esse é um privilégio nosso.
Queria cantar esse cântico com vocês. Talvez nem todos conheçam, mas a letra dele é quase o texto bíblico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei essa igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, orar e me buscar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter se converter dos seus caminhos maus, dos seus caminhos maus, então eu ouvirei sua oração, ouvirei sua oração, perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados, sararei sua nação, sararei sua nação. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, Se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, se converter dos seus caminhos maus, eu ouvirei, o Senhor vai ouvir, então eu ouvirei ouvirei sua oração, ouvirei sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei seus pecados, sararei sua nação, sararei suas famílias, seus filhos, suas filhas, curarei suas feridas, restaurando sua vida. sejam cheios do Espírito. Eu quero que o Senhor sare nossas feridas. Ora comigo ao Senhor, para que o Senhor possa restaurar tua família. Eu quero chamar minha família aqui. Minha esposa, meus filhos. Aqui em cima, eu quero pedir perdão para vocês. Porque essa família
é minha responsabilidade. Eu sou patriarca. E eu quero pedir perdão por tudo que eles não foram como exemplos para a igreja. Eu conheço os seus maus caminhos. Vocês me perdoam? Vocês perdoem eles? Não olhem com pena deles. O Senhor está restaurando nossas vidas. Quero que a minha casa seja uma casa cheia de Espírito. E não tem sido. Os que querem ser cheios de Espírito, vamos estar juntos aqui. Vamos orar ao Senhor para nos encher do seu Espírito, tirar todo o nosso mau caminho, toda a nossa independência de Deus, toda rebeldia. Pega teus filhos, se eles estão perto. O Senhor quer ouvir a nossa oração. Ó Senhor, obrigado pela tua manifestação através dessa chuva abundante sobre nós. Essa foi a visão que tivemos de muita água sobre nós, e nós queremos não ter impedimento, Senhor, para que o teu Espírito nos encha nessa noite, aqui agora. Perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa-nos. Perdoa nossa independência, perdoa nossa rebelião, perdoa nosso caminho longe da tua verdade. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu ouves a nossa oração. Sara-nos, Senhor, a todos. Sara-nos no espírito, na alma, no corpo. Sara-nos, Senhor. Renova em nós a alegria de sermos perdoados, a alegria de sermos cheios do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Deixa o Espírito fazer o que Ele quer. Sejam espirituais, conduzidos pelo Espírito. Temos tempo para isso. Aleluia. 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 O Senhor está fazendo um novo entre nós. Aleluia. Toda a glória a Ele. Toda a glória a Ele. Glória a Jesus. Para Ele são todas as coisas. Essa parte final, nós vamos deixar o Espírito Santo conduzir. Amém? Sejam guiados pelo Espírito. Se movam no Espírito. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus.